de volta com você hoje e nós temos hoje na palavra do Senhor uma história muito tremenda que com certeza ela vai estimular a tua fé, vai lhe ajudar, vai nos ajudar a entender. É uma história verídica e ela começa aqui, essa passagem que eu quero falar com você, ela está em Marcos, capítulo 5 e começa no versículo 23. Tendo Jesus voltado do barco, no barco para o outro lado, tinha uma grande multidão que estava seguindo ele, junto ali, que tinha vindo do mar. Eis que chegou a ele um dos principais chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e insistentemente suplicou a Jesus, dizendo: a minha filha, ela está à morte, vem, rápido, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e para que ela venha viver. Jesus, então, foi com Jairo. Grande multidão seguia Jesus, porque onde ele ia, tinha gente atrás dele. E aí, aconteceu que certa mulher, que há 12 anos havia sofrido de uma hemorragia, ela também padecia muito, e nas mãos dos médicos, que nunca deram esperança, que nunca deram solução a ela, ela então veio e, aproveitando, vendo ali Jesus, ouvindo a fama dele, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou as vestes de Jesus. Porque ela dizia: se eu apenas tocar nele, nas vestes dele, eu vou ficar curada. E logo ela ficou curada, estancou-lhe a hemorragia. E ela sentiu no corpo que ela estava curada do seu flagelo. Jesus, então, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Respondeu-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e você ainda diz quem te tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito isso. E aí, olha só, então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscito que nela havia acontecido, que se operava nela o milagre, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ele disse que ela tinha tocado nele. E aí ele disse para ela: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Vamos voltar aqui então à primeira história, que era de Jairo. E aqui fala o seguinte: falava ele ainda, Jesus falando, Jairo ali conversando, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, que era o Jairo, e disseram para ele: olha, a tua filha, ela já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem acudir a essas palavras, disse a Jairo: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. E eles foram para casa, entraram naquela casa onde tinha choro, pranto, tristeza, e tomaram a mão daquela menininha. Jesus entrou ali com os pais dela, vieram ali e ele falou: menina, eu te ordeno, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou, pôs-se a andar, pois ela tinha 12 anos. E todos ficaram sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou expressamente, E aí, que ninguém o soubesse, e mandou que dessem comida para a menina, que desse a ela algo de comer. Vamos voltar aqui ao começo dessa história e entender aqui que esse homem que vinha a Jesus era um dos principais chefes lá da sinagoga. Ele trabalhava ali. E ele tinha uma filha única. Era a única herdeira dele, a única filha que ele tinha era essa menininha, de 12 anos de idade. E, claro, sabendo da fama de Jesus, que Jesus curava, que Jesus fazia milagres, ele correu atrás do milagre. Ele foi para Jesus. E quando ele chega para Jesus, ele coloca a dor, o problema, aquilo que está perturbando ele. E Jesus logo acompanha Jairo. Jesus vai, Jesus segue ele até a sua casa. Ele conduz Jesus, mas ali, em meio àquela multidão de gente, algo acontece. Jesus estava seguindo Jairo, ele estava já indo em direção à casa aonde estava a criança. E aqui a Bíblia fala que ela estava muito mal, ela estava para morrer. Se hoje tivesse um laudo médico, diria que ela estava em estado gravíssimo, ou até crítico, sabe, que somente um milagre mesmo, porque o problema dela era crítico, era grave.
E aí Jesus então está seguindo aquele pai. Mas no meio dessa multidão que estava seguindo Jesus, Jesus indo, e o pai da criança, todos ali estão indo, Jesus para no meio da multidão e da boca de Jesus saem essas palavras: quem me tocou? Quem tocou em mim? É interessante Jesus dizer essa palavra, porque ele estava cercado de muitas pessoas. Mas é interessante que quando Jesus fala essa palavra, quem me tocou, Jesus estava dizendo o seguinte: alguém necessitado tocou em mim. Porque esse toque não foi um toque qualquer, tipo esbarrar, né, sem querer. Esse toque foi feito de alguém que tinha uma necessidade. A Bíblia não diz isso, mas nós calculamos que era isso que Jesus estava querendo dizer com essa palavra. Quem me tocou? Porque esse toque era um toque de alguém necessitado, era um toque de alguém que precisava dele. Era um toque de alguém que tinha uma causa, de alguém que tinha uma dor, de alguém que tinha uma necessidade, de alguém que queria algo mais, de alguém que queria uma resposta, de alguém que precisava daquilo que Jesus tinha. Era isso que Jesus estava dizendo. Quem me tocou? Porque Jesus sabia que dele saiu virtude, que dele saiu cura, que dele saiu algo tremendo para essa pessoa que tocou por necessidade, que tocou porque precisava, que tocou porque tinha algo que precisava ser resolvido. Mas interessante é a resposta dos discípulos. E aqui eu acho interessante também como tinha uma familiaridade, uma intimidade, os discípulos com Jesus, Jesus com os discípulos. Só alguém muito pessoal vai dar uma resposta a essa altura para Jesus. Porque falou assim: interessante, tem uma multidão em volta de ti. Os discípulos falando isso para Jesus. Tem uma multidão que está todo mundo esbarrando, cotovelando, encostando, e tu ainda me pergunta e pergunta para nós: quem me tocou? Estão dizendo: poxa, Jesus, tá todo mundo aqui esbarra. Todo mundo tocando, todo mundo se encostando, todo mundo cotovelando, todo mundo perto. E aí tu vem com essa pérola: quem me tocou? Era assim que eles falaram. Olha só o versículo aqui. E não foi de uma maneira desrespeitosa, não. Mas foi de uma maneira dizendo: poxa, né? Olha o que eles falaram aqui. Responderam os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava, ele, Jesus, ao redor para quem tinha feito isso. E aqui nós podemos ver que ele encontra essa mulher porque ela confessa, ela chega, ela diz e ela recebe a sua cura, o seu milagre. Agora, está entendendo que este milagre aconteceu a caminho de um possível e futuro milagre. Só que o pai dessa criança não sabia. Ele estava ali e naquela interrupção onde Jesus para e aí acontece, com certeza o coração de Jairo, né, ele estremeceu. Porque a cada minuto contava, era a vida da sua filha, que estava lá naquele leito, esperando uma solução. E quem está em estado crítico, em estado grave, não tem muito tempo para esperar. É como se fosse você, está aí com a solução, e você está numa ambulância, a caminho, né, de uma solução, e aí para todo o trânsito, para todo mundo, e aí só fala, preciosidade, que é um filho, está ali, e como é que fica com essa demora? Cada momento de demora era algo que não trabalhava a favor, mas era algo que estava, então, trabalhando contra a esperança e os desejos que esse pai tinha de ver a sua filha viva, de ver ela curada, de ver ela restaurada. Então, com certeza. Mas a Bíblia não registra nenhum sinal de impaciência de Jairo, dizendo para Jesus: olha, tu está me acompanhando para minha casa, agora tu para. Não foi registrado nenhuma palavra, nenhum gesto, nenhuma atitude de impaciência da parte de Jairo. Pelo contrário, com certeza, aqui ele estava feliz, se alegrando com o milagre desta mulher cuja enfermidade tinha o mesmo tempo que a sua filha tinha de vida. Olha só, a cura de uma mulher cujo tempo de enfermidade era igual à idade da filha dele. Essa mulher tinha 12 anos que lutava contra essa enfermidade. E a filhinha dele também tinha 12 anos. Então, no coração dele, com certeza, ele ficou feliz com o que tinha acontecido. Mas olha só o que acontece no meio a este milagre. Podemos dizer que é um milagre dentro de um outro milagre. Jesus está a caminho para fazer algo e ele então
é parado, ele é interrompido por esta mulher. E recebe também o seu milagre. E eles estavam ali conversando, falando, com certeza, sobre aquilo que tinha acontecido. E aqui, veja só o versículo 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa deste chefe da sinagoga, e disseram para ele, olha que palavras difíceis e duras que esse homem recebeu. Jairo. Falaram para Jairo essas palavras. E disseram assim, a tua filha já morreu. A tua filha está morta. Por que você ainda incomoda o mestre? Por que você está aí ainda falando com Jesus, perguntando, solicitando, se a tua filha já não tem mais esperança? A tua filha está morta. E quem sabe hoje você pode se identificar com esta dor. Porque talvez não seja um filho que tenha morrido, mas um sonho, uma esperança, um casamento, um matrimônio, um relacionamento, saúde, algo que você tenha perdido, algo que tem valor, algo que você prima, que você valoriza, está à mercê do inimigo, das coisas que vieram, e você hoje está chorando, sem esperança, está triste. Quem sabe hoje, quem sabe não, com certeza hoje, o Espírito de Deus está falando ao teu coração uma palavra de vida. Mas olha só onde essa palavra de vida vem, em meio à morte. Porque quando essas pessoas chegam para Jairo e falam para ele, olha, a tua filha morreu. Ele tinha esperança, ele tinha sonhos, ele tinha expectativas, projeto de vida que incluíam essa criança. Era a única filha dele, a única herdeira. Dela viriam o que? A posteridade, os netos. Dela viria, ela era a única bem precioso que ele tinha. E aí os sonhos, a esperança, tudo que ele tinha, ele viu indo embora quando ele recebeu aquelas duras palavras que falaram para ele, tua filha já morreu. Olha só, final de tudo, fim da linha. Que morte para nós é o final. Quando alguém fala, morreu, o que você pensa? Quando morre algo, quando você está ali lutando, quem sabe num relacionamento, quem sabe em algo que é tão precioso, e você chega ao final da linha. Mas eu tenho hoje uma boa notícia para você. Esse versículo, essa passagem, essa história, não acaba nesse tom triste. Tem algo muito tremendo. E olha o que diz aqui no versículo 36. É tão tremendo, porque naquele momento onde há aquela tensão, aquela tristeza, aquele momento de fim de tudo, sabe? Acabou. Imagina o semblante desse pai, que estava com expectativa, que estava com alegria, que estava com esperança, que estava já fazendo sonhos e planos, projetando para o futuro, e aquelas palavras acabaram com todos os projetos. Quem sabe você recebeu uma palavra através de um celular, através de uma ligação, através de alguém que te falou, através de uma notícia, através de algo, de alguém, de que tudo acabou, de que não tem mais jeito. Mas olha, hoje você vai ouvir o que Jesus disse. E é tão tremendo as palavras de Jesus no versículo 36. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse algo para o chefe da sinagoga. Em outras palavras, eu peguei uma outra versão da Bíblia que diz assim, mas Jesus não fez caso dos comentários deles. E olha que o comentário tinha peso. Era um comentário verídico. Era verdade. A criança tinha morrido. Mas Jesus não fez caso daqueles comentários. Aquilo não atingiu Jesus. Aquilo não abalou Jesus. Aquilo não mudou nada na história. Pense nisso. Quem está do teu lado hoje? Quem é por você? É Jesus. Da mesma maneira que Jesus estava seguindo Lázaro, ele está na circunstância da tua vida. E aí vem as palavras poderosas dirigidas a Jairo.
quando Jairo já estava para esmurecer, Jesus fala. Jesus não tomou em consideração nenhuma daquelas palavras. Ele falou, não tenha medo, Jairo. Jairo, não temas. Somente crê. Crê somente. Em outras palavras, ele estava dizendo, Jairo, não tenha medo. Você vai ter fé. Você vai acreditar. Você vai crer. É isso que eu tenho para você, Jairo. Uma alternativa. Por isso que é tão tremendo isso sobre nosso Jesus. Ele não só falou a palavra, olha, não fica com medo, não se assuste. Sim, ele falou isso, mas ele deu uma alternativa. Ele deu uma solução. Ele deu a resposta. Ele falou, não tenha medo. Crê somente. Acredite em mim, no milagre. Acredite naquilo que eu posso fazer. E hoje, essas palavras são para você. Você que está passando por uma luta no teu lar, você que está passando por uma luta na tua saúde, você que está passando por uma luta interior, por algo que você não está vendo saída e nem solução. Deus hoje fala essa palavra que é viva e poderosa ao teu coração. Não temas, somente crê. É o que o Senhor fala hoje com você. Amém? Essa é a palavra de vida do nosso Deus para nós. Tem uma continuidade aqui, nós não paramos ainda não. Vamos continuar dizendo aqui algo muito tremendo da parte de Deus para você. Só que a gente tem que dar um pequeno tempo, um pequeno intervalo, que vai ser agora. Eu já estou com uma aguinha para tomar aqui, pega o teu café, teu chá. Não saia daí, porque tem mais palavra de Deus para você. A gente vai rapidinho e daqui a pouco mais nós voltamos com você.